Um fenômeno que eu vejo hoje em dia é o pessoal que tem inveja de rico, ou que fica achando que ter bens materiais é algo essencial ao ponto de ser mais essencial do que qualquer coisa. Antes de você ter uma família, você ser um cara bom, ter um bom caráter, né, enfim, né, ter um nome na praça, como diz, antes de ter qualquer coisa desse sentido, assim, ajudar os outros, não. Primeiro você tem que ganhar dinheiro. Inclusive tem muita gente que associa o ajudar o outro com ganhar dinheiro. Se eu ganhar mais dinheiro, eu posso ajudar mais pessoas. Tá, meu filho, você está ajudando as pessoas no que você pode hoje? Você acha que depois que você ganhar mais dinheiro, você vai ajudar as outras pessoas? Ou seja, esse imbróglio todo sempre me lembra a relação entre maturidade e conquistas internas e externas. Qual que é a relação dessas três coisas? A maturidade, as conquistas externas e externas. Porque hoje em dia nós vivemos com muita certeza o mundo de vitrine, em que a gente só vê o recorte do recorte, e nós nos baseamos muito nas conquistas externas, naquilo que é mostrado e naquilo que é falado. A gente foi perdendo a convivência e as pessoas que nós temos mais interesse normalmente estão muito mais distantes de nós. Então a gente também perde essa possibilidade de ver a coerência interna das pessoas. Então é sobre isso que eu vou falar hoje, certo? Mas antes de eu falar sobre isso, deixa eu te dar 4 recados. 3 são rapidinhos, o quarto é o que é o mais importante, você tem que guardar no seu coração. Primeiro recado, siga meu canal, dê like nesse vídeo, não custa nada, não vai cair sua mão. Aproveita e já liga a sineta. Por que liga a sineta? Porque a sineta te avisa, que já é o segundo recado, te avisa dos meus vídeos, que são gravados vídeos segunda, terça, quinta e sexta, e na quarta-feira nós temos o podcast do Bom Senso, meio-dia e 15. Eu ao vivo aqui com você. E aí, esse segundo recado, lembra o terceiro, que é o quê? A gravação do podcast, depois de uma semana, vai para o clube de membros, isso mesmo. Aqui no canal do YouTube tem meu clube de membros. Você vai ter vídeos exclusivos e, além de vídeos exclusivos, você também vai poder me apoiar. Mesmo que você não possa assistir esses vídeos exclusivos, pelo menos pense seriamente em poder me apoiar aqui nesse trabalho que eu estou fazendo para levar o bom senso para a tua vida. Tá bom? E agora, além de tudo isso, saiba uma coisa. Dia 8 de novembro, guarda no teu coração, 08 do 11, 08 do 11, 08 do 11, 8 de novembro, em São Paulo, mais especificamente no Centro Universitário Ítalo Brasileiro, eu estarei com o meu evento Amar Sem Surtar. Então, dia 8 de novembro tem meu evento Amar Sem Surtar. Eu estarei com você, das 9 da manhã às 19 da noite. E nós vamos falar sobre personalidade, sentimentos, herança emocional, sobre ser solteiro, sobre ser comprometido. Vamos falar sobre memes, vamos dar piada. E, enfim, minha senhora, você vai poder erguer a mão e eu vou poder olhar para tua cara e falar: fala, minha senhora! Vai ser fantástico. Então esteja comigo. O evento não é só para solteiras, não é só para mulheres, é para todo mundo que está interessado em amar sem surtar. Eu acho que é para todo mundo, tá bom? Beleza? Aqui embaixo já tem o link. E aproveite, eu não sei como é que estão esses lotes, mas o primeiro lote está R$100, são 50 vagas. O segundo lote está a R$150, 50 vagas, e o terceiro lote está a R$200. Então corre, ser vivo. Corre para você garantir sua vaga num preço que seja bom. Leva a namorada. Ah, eu te sigo, mas meu namorado pode levar junto. Tenho certeza que vai ser um dia extremamente divertido. Vai ter uma pausa para o almoço, não está incluído o almoço, e vai ter um coffee break ali também. Tá bom? Beleza? É isso, meus caros. Então, vamos lá. Vamos falar sobre maturidade. Maturidade, qual que é a minha definição aqui? Maturidade é responder adequadamente às circunstâncias da sua vida. Tá? Este é o meu conceito de maturidade. Eu vou falar de novo para você. Maturidade é responder adequadamente às circunstâncias da sua vida. Então, a maturidade está voltado a quem é você, aonde você está, quais são as suas circunstâncias e como você é responsável em relação a elas. Então, eu já falei isso antes, mas repito. Um homem, eu estou com 41. Eu sou psicólogo, moro no interior do Paraná, sou casado, tenho 3 filhos e tenho minha família. Então essa é a minha circunstância. Um homem de 41 anos que mora em Fortaleza, não é casado, não tem filhos, mas trabalha, sei lá, na aeronáutica, mas tem uma irmã doente, ele tem outra circunstância. Não é a mesma circunstância do que eu. Então, o jeito que ele responde lá é que a gente vai conseguir avaliar a maturidade dele. O jeito que eu respondo aqui é que eu vou conseguir avaliar. Ou vou dar outro exemplo. Um padre de 41 anos, ele tem outras atividades, outros deveres muito diferentes dos meus. Inclusive deveres, obviamente, deveres até espirituais.
O meu dever espiritual é né? Orientar meus filhos, rezar com a minha família, né? Enfim, orientá-los nessa vida. O do padre é completamente outro. Então, enfim, independente do dever, qual seja, você tem que ver quais são as suas circunstâncias e como você vem respondendo a isso. Tá? Então, para mim, maturidade é isso. Eu só estou falando isso aqui, fazendo uma recapitulação para você não esquecer, tá? Mas aí, já que estamos falando sobre maturidade, o que nós vamos perceber é que o quê? Então, maturidade é algo muito pessoal. Olha só. Já sabia disso, né? Maturidade é muito pessoal. Em que sentido? É uma batalha que você vai ter que passar. E normalmente você vai ter que passar sozinho. Eu acho que um dia eu ainda vou gravar um vídeo aqui sobre... Eu vou até anotar para eu não perder, porque daí eu falo e eu não anoto aqui, ó. Ó, maturidade e solidão. Solidão, tá? Tá anotado aqui, gente. Maturidade e solidão, tá bom? Então o que acontece? Um dia eu vou falar sobre isso. Mas a maturidade é um processo muito pessoal. Porque querer amadurecer o outro é não amadurecê-lo. Querer com que forçar o amadurecimento do outro é não amadurecê-lo, é atrapalhá-lo. É como aquela mágica, aquela maravilhosa analogia de que você vê, né, uma lagarta num casulo e ele está tentando sair do casulo e você vai lá e desfaz o casulo para ele poder voar. Na verdade, ele precisava daquela força para poder aprender a voar. Aquela força para estourar o casulo fazia parte do processo de maturidade para ele ter força em suas asas para poder voar. Que bonito pra cacete. Tá lindo, né? Nossa, que coisa bonita. Mas na tua vida, Sérgio, o que acontece é o quê? Ou você está querendo amadurecer alguém e está desamadurecendo, ou você está querendo ser mimado e vai se desamadurecendo, tá? Mas nessa vida, obviamente, quando nós vamos amadurecendo, o que nós esperamos? Que além das conquistas internas, nós também tenhamos as conquistas externas. E é aqui que eu quero falar para você. Na maturidade, obviamente, vão ter mudanças internas e externas. É como a maturidade física de um menino. Né? Meu filho Joaquim tem 6 anos. Fisicamente, ele já está diferente do meu filho de 3 anos, que é o Inácio, que é muito diferente do meu filho de 7 meses, que é o Bentinho. Então, o que acontece? Joaquinzinho, Inácio, Bentinho. Joaquinzinho, o que acontece com ele? Ele já está tendo um corpo. Então é claro que assim como a maturidade interna dele vai se desenvolvendo, externamente, fisicamente vai melhorando. E olha que interessante, né? O ser humano, ele amadurece fisicamente até um ponto em que ele consegue ir pelo seu próprio corpo. O ser humano, ele amadurece fisicamente e a partir de um certo momento ele consegue conquistar bens materiais, alterar a realidade pela força do seu corpo, ou seja, é um corpo frágil que se transforma num corpo útil e desse corpo útil ele consegue construir seus bens. Então, quando a gente vai pensar na maturidade, tem até biologicamente, então, esse desenvolvimento do corpo e interiormente a gente espera que seja um desenvolvimento gradual. O que acontece hoje em dia, qual que é o problema? É que as pessoas amadurecem externamente, fenotipicamente, como diriam, mas não interiormente. A personalidade ainda é uma lástima. Ainda é uma desgrama de uma personalidade. Ou seja, interiormente, a pessoa não acompanhou o processo do desenvolvimento físico. É claro que tem uns descompassos, né? Na adolescência mesmo, às vezes tem aquele estirão, a pessoa fica meio estranha, até se localizar é normal. O problema é quando a pessoa já deu estirão, já ficou meio velho, já está com 25 anos, ainda está se portando como um pé de 15, entende? Então, se fisicamente tem isso, também materialmente, de fato, com conquistas materiais, a gente também vai ver isso. Só que tem um problema. Tem um problema nessa conta. Olha só que interessante. A gente percebe que alguém está se desenvolvendo, uma criança, porque ela está crescendo fisicamente. A gente mede a idade, eu não sei vocês, né? Quem tem filho sabe disso. Olha uma criança e fala, deve ter uns 10, 12 anos. A gente faz isso por causa do tamanho. Não, esse tamanho aí tá grande, né? Tanto que a gente vai vendo como o nosso filho vai crescendo é pelo tamanho da camiseta. Meu filho está com 6 anos, mas ele já usa camiseta de 8. Então, às vezes, acontece isso. Só que, qual que é o problema? Nós fazemos esse mesmo cálculo quando a pessoa já é adulta em relação aos bens materiais dele. E aqui está a grande cilada de hoje em dia. Aqui está a grande cilada de hoje em dia. Mas antes de eu entrar na segunda parte do vídeo,
Entendeu essa primeira parte do vídeo? A maturidade ela está ligada a esse desenvolvimento interno e externo também. O que a gente pode conversar agora, então? A gente começa a acreditar, a gente pode correr o risco de aquela pessoa que tem muitos bens é aquela pessoa que é inteligente. Aquela pessoa que tem várias posses é aquela pessoa que ela tem um diferencial, ou ela deve ser escutada de uma forma diferente. Tá? Ou aquela pessoa que conseguiu se formar no mestrado, no doutorado, é uma pessoa que é uma autoridade. O que a gente tem que começar a perceber, então, é que muitas vezes a gente cai neste erro. E a gente começa a fazer o quê? Invejar rico. A gente começa a achar que o rico não tem problema. A gente começa a achar que o cara, só porque ele ganhou dinheiro, ele é um cara muito legal, é um cara muito bom. Um exemplo, estudos comprovam que nós temos a tendência a acreditar que pessoas bonitas são boas. Pessoas bonitas são boas. E que pessoas feias a gente desconfia. Tá? Coitado dos feios, né? Tem um monte de gente que é feia que é bonita. Exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Aí você olha pra ela, você vê a bondade na foto, não é mesmo? Mas em beleza de fato não tinha. Vamos ser sinceros. Entende? Ou seja, mas mesmo assim a nossa cabeça naturalmente tem isso. Coisas que são harmônicas, nós temos a tendência a achar que são verdadeiras. Então quando você vê um filme que tem uma história, um enredo, coisa e tal, muito legal, coisa e tal, a chance de, se ele estiver defendendo alguma besteira, você acreditar é muito maior. É por isso que tantas campanhas utilizam atores da Globo. Pega lá a menininha bonitinha, o cara bonitinho, coisa e tal, pra defender umas merda, entendeu? Então, nesse sentido, é que nós também fazemos isso na questão do bem, da conquista material da coisa. Só que aí, veja só que interessante, nós não podemos cair nesse erro de achar que o cara que é rico, que é milionário, ele é uma pessoa melhor por causa disso. Eu conheço muita gente que é rico, é milionário, é uma pessoa que tem um faro para negócios muito bom. E no meio desse faro para negócios também tem umas malandragens e uma filha da putagem gigantesca. Ou seja, não é só faro, tem uma maldade aí também, tem uma malícia para abusar de outras pessoas também, para ganhar o dinheiro dele fingindo que está tudo bem. Conheço pessoas que são assim. Então, status financeiro não quer dizer nada. E eu também sempre digo, todo mundo deveria estar sentado aqui, no meu lugar, de psicólogo, pelo menos 2 meses na sua vida, para você ver que é rico, é pobre, é bonito, é feio. Todo mundo, tá? Treta, BO, neurose, acontece com todo mundo, com qualquer tipo de classe social, entende? Então essa coisa do rico ser melhor do que o pobre é uma coisa que a gente tem que tirar. Mas aí vem uma outra questão. Tem algumas conquistas que naturalmente, não pela ganância, ou pela inveja, ou pela ambição, que naturalmente são certos tipos de marcos externos que fazem com que você acabe não precisando se explicar tanto. O que eu quero dizer aqui agora, tá? Quero que você entenda. É o primeiro bloco do vídeo, o segundo bloco eu falei, o risco então de você confundir isso, né, invejando o rico. Né? Agora, mas qual que é o terceiro bloco aqui? Tem alguns marcos na nossa vida que externamente as pessoas acabam nos avaliando. Eu até escrevi aqui, né? Que existem 2 pernas da maturidade, né? Os marcos internos e os marcos externos. Só que acontece o quê? Qual que é o problema aqui, né? Quem vê de fora, quem vê você, vê sua vida de fora, vai se basear no quê para saber que você está bem? Vai se basear no quê para saber que você está bem? Então aqui entra o quê? Um marco social de um processo interior. E que muitas vezes é o único marco que as pessoas podem ver de fora. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que é muito bem sucedida, que é muito bacana, que é muito inteligente, que é muito boa, mas não conseguiu ninguém para casar ainda e ter filho. E acontece o quê? Acaba se sentindo mal. Por quê? As pessoas olham e falam, ai, coitada, não tem ninguém. Ai, coitada, tá sozinha. Por quê? Porque o casamento é um marco social. Os filhos são um marco. Tem muita família também, né? Tem muito casal, né? Que casaram, estão tentando engravidar, mas não conseguiram. Aí o que acontece? As pessoas olham e falam que, ai, tadinhos,
Ai, meu Deus. Imagine. Ai, sério, vocês não estão tentando? Ih, mas tá devagar, hein? Nossa, e aí? Não estão namorando? Acontecem essas coisas. Por quê? Porque tem esse marco externo dos processos internos. Aqui também entra outra questão, tá? Muitas vezes o cara não tem posse, não tem dinheiro, mas ele é excelente. Eu conheço professores absurdamente inteligentes que não têm grana. Aí as pessoas olham para esse professor e falam, tá, mas se esse cara fosse bom o quê, meu senhor? Entende? Tem gente que não é tão boa, mas é melhor na coisa da internet. Um exemplo, eu tô com 41 anos. A minha geração, se for bobear na minha turma de psicólogos, né? Eu me formei com 26, 27 anos. Não sei, eu acho que eu sou o único que é o youtuber. Entende? Que tem essa aptidão aqui. Acho que tem mais um ou mais outro, vamos dizer assim. Né? Mas o que acontece? Talvez uma pessoa tenha mais aptidão porque é mais novo, porque é uma linguagem mais fácil do que a outra pessoa. Então tem uma pessoa que é genial, só que ela não tem seguidores na internet, não tem nem página na internet. Ah, então esse cara aqui não é tão bom quanto esse. Você entende? A gente começa a dar validação social demais para essas coisas. Então, é nesse sentido que nós, enquanto pessoas, temos que avaliar e entender que é a segunda pergunta que eu faço aqui. Como você está vivenciando seus processos? Então, as duas perguntas que eu quero fazer para você hoje aqui é: quem vê de fora se pauta de que maneira para saber se você está bem ou se está mal? E segundo, como que você está vivenciando esses processos? No final das contas é como que você está se avaliando e como que os outros estão te avaliando. No final das contas é isso. Porque muitas vezes nós nos perdemos do nosso caminho porque nós temos uma péssima avaliação externa. E isso denota imaturidade. Se os outros não gostaram de mim, eu vou mudar o meu caminho. Se os outros esperavam que eu fosse de um cara mais polêmico, mas eu sou um cara que fala de um jeito diferente, eu tenho que ser mais polêmico. Entende? Nós temos que levar isso em conta e avaliar isso como funciona na sua vida. Porque muitas vezes você está sofrendo porque o seu pai acha que você não está dando certo porque você não tem filho igual o seu irmão que é um pulha. O seu irmão que é um sacana, que tem um casamento horrível, engravidou uma mulher que não queria, casou obrigado, mas ele tem dinheiro e é uma zona, mas seu pai fica enchendo o teu saco porque você não casou e teve filho. Ah, não, mas teu irmão tá lá, né? Olha lá, teu irmão tá viajando, olha, teu irmão foi pro exterior, coisa e tal, menos você, né? Você tá aqui ainda, coisa e tal, entende? Então, às vezes, nós sofremos por isso, sabe? Às vezes as pessoas chegam para você e perguntam, e aí, cara, como é que é? Onde é que você tá? Não, eu tenho a minha empresa, tô montando a minha empresa. E aí, quantos funcionários você tem? Não, a empresa é só eu e minha esposa, né? A gente tá começando, tá, que legal. Tipo assim, que bosta, entende? Nós temos que levar em consideração que as pessoas, elas se pautam nisso. Poucas pessoas têm acesso ao nosso interior. Só que o nosso interior é muito volúvel, não é mesmo? São amigos, ou às vezes uma mãe, um pai que você tem diálogo, irmãos, ou uma pessoa excelente que você tem que pagar a hora chamada psicólogo. Então você tem que se moldar e você tem que se perguntar, principalmente, essa segunda pergunta: como que eu estou vivenciando esses meus processos? O quanto eu estou sendo influenciado pelas pessoas externas? Mas ao mesmo tempo você tem que saber que às vezes seu pai, até pessoas que te amam, se elas te veem sozinho, sem grana, sem emprego, é claro que você pode ter um interior maravilhoso, mas esse é um marco que elas vão falar, você não tá legal, né? Um exemplo clássico, quando tem uma pessoa que ela começa a engordar. As pessoas vão olhar e falar, tá tudo bem com você? É um marco externo, é um marco social. Entende? Uma pessoa que começa a ficar irritada. Se é um cara que era super legal, super de boa, você começa a sair com a tua família, né? Pai, mãe, esse tipo de coisa, aí você começa a ficar irritado. Você fica bravo. Teu pai, tua mãe, externamente, ele não está bem. Então preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O quanto você se influencia pelo esse olhar do outro, o quanto esse olhar do outro é natural, super natural. Se você tem 30 anos, tá morando com seus pais, você pode ser o sujeito mais erudito, mas é claro que seus pais vão esperar que você saia de casa, entende? Tem muita coisa na maturidade que eu tô falando aqui, que quem não é visto não é lembrado.
Você está na casa dos seus pais, você ainda está sendo sustentado, teus pais estão olhando o que está acontecendo com a tua rotina e às vezes eles estão te julgando e você acha isso horrível. Então, você vai ter que encontrar um jeito de eles não te olharem. Eu digo isso. Eu, quando fui morar sozinho, né, não sei se vocês sabem, saí da casa dos meus pais, eu casei com uma pessoa, fiquei durante 2 anos, me separei, teve nulidade de casamento, processo de nulidade na igreja católica e tudo mais, né, processo de direito canônico, coisa e tal. E aí eu fui morar sozinho. Quando eu fui morar sozinho, eu estava numa pindaíba de grana, eu estava meio perdido ainda da vida, estava no último ano de faculdade, estava fazendo parte de um grupo de filosofia que a parada estava meio estranha, enfim. Mas quando eu via meus pais, como é que você tá, filho? Tudo bem. Eu falei, eu não vou ficar aqui dando margem para eles começarem a achar que eu tô estranho. Como é que tá a grana? Tudo bem. Mentira, tava devendo dinheiro. Ah, como é que tá a vida? Tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Você é o máximo agradável. Se eu começar a não ficar agradável, eu vou embora. Porque quem não é visto não é lembrado. E isso é bom para você. Eu comecei a ter domínio sobre o que minha mãe e meu pai sabiam sobre mim e isso foi libertador. Eles só sabem o que eu quero que eles saibam. Entende? Então isso é um marco externo. Seu pai e sua mãe falam, não preciso ter problema com meu filho não está dando nenhum problema. Ele chega aqui, está tudo bem, está bem disposto, está legal, está bacana. Então, às vezes, mesmo que você esteja passando por algum problema, é bom você sair de casa. Por causa desses marcos externos da maturidade. E não adianta você achar que não. Ah, mas é uma injustiça, coisa e tal. Não adianta, tá? Principalmente se você é homem, meu querido homem. Uma coisa... Se tem um ser que julga marcos externos de maturidade, esse ser se chama mulher, tá? Mulher. Tem um emprego, tem uma casa, tem um carro. Qual que é o emprego? Qual que é a casa? Qual que é o carro? Não adianta só ter essas 3 coisas. Entende? Como é que é a relação com a mãe? Como é que vai julgar estes marcos externos? Então você vai ter que ficar muito esperto nesse sentido. Mas principalmente entender que tem uma percepção interna e tem uma percepção externa. Tanto que, acho que eu já falei isso em algum vídeo aqui, Louis Lavelle ele dizia, nós nos enxergamos como potência, os outros nos enxergam como atos. Nós nos enxergamos como uma narrativa de onde eu estava, onde eu estou, para onde eu vou. De onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou. Né? De onde que eu vim, onde que eu estou, para onde eu vou. Esse de onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou, é o nosso olhar. Nós sempre estamos em vista de algo. Externamente a pessoa não sabe que você está em vista de algo. Entende? Se você estivesse vendo meus vídeos, antes de eu começar a falar do meu evento presencial, dia 11 de novembro, já falei, né? Dia 11 de novembro tem meu evento presencial. Você não sabia que eu já estava pensando nisso faz 1 ano. Ou seja, eu já estava enxergando isso. Quando eu falei, vou fazer meu evento, nossa, que legal, ó, toma cuidado, ó, quando é que vai ser, coisa e tal, vamos organizar. Na minha cabeça, a grande parte já estava organizada, o roteiro já estava organizado faz tempo. Entende? Então tem várias ideias, tem várias coisas que em você elas têm potência de acontecer, para o outro não, o outro te enxerga como ato. Isso é o quê? O outro te enxerga como aquilo que eu estou vendo. É o exemplo clássico. O ex-presidiário. Por que ninguém confia no cara que acabou de sair da cadeia? Porque as pessoas podem olhar para ele, que ninguém, mas é um exagero, né? Porque poucas, às vezes, as pessoas desconfiam, né? Essa é a melhor frase. Porque as pessoas vão olhar para ele e falar, é um ex-presidiário. Ele pode estar olhando e falando assim, eu vou recomeçar, eu sou um novo homem. Já faz bons anos que mesmo na prisão eu já estava melhorando. Sim. Tomara que esse homem encontre alguém que confie nele. Entende? Porque muitas vezes vai ter gente que fala, não, você é ex-presidiário. O marco social não é igual ao processo interior. Entendeu? Pensou nisso? Enfim, para você então conseguir resolver essa questão e você parar de ter inveja de rico, esse tipo de coisa, o que você tem que entender? O exterior deve ser uma extensão do seu interior. Isso é ter uma vida coerente. É quando o seu exterior reflete o seu interior. Você não se subjuga, você não é aquele cara coitadinho que na verdade é muito inteligente, não é o patinho feio. Você também não se coloca como um sujeito que tá lá, pá, eu tô mandando bem pra caramba, eu sou foda, entendeu? O seu exterior tem que ser uma extensão do seu interior. Às vezes é difícil. Por que é difícil? Já conversei com médicos, já conversei com advogados que têm uma dificuldade. Pô, Jota, eu preciso estar bem vestido para poder atender. Então, às vezes o cara está devendo rios de dinheiro. Entende? Mas ele tem que estar na beca e ele tem que colocar esse ar de autoridade. Às vezes a profissão faz isso, mas você tem que saber o seu limite entre o que dá para sustentar e o que não dá para sustentar. O seu exterior tem que ser a extensão do seu interior. Às vezes você, né, tem muita gente que é assim, tá com dificuldade no casamento, coisa e tal, o cara faz promessas 1000. Não, porque eu vou fazer tal coisa, porque eu vou fazer tal coisa, para confiar em mim, mas porque vai ficar resolvendo, eu vou resolver, eu vou te salvar, você vai me amar de novo. Cara, calma, véio, vai devagar, velho.
Às vezes, exteriormente falando, você não está dando conta interiormente. Tem muita gente que é pego de surpresa numa separação, porque exteriormente o cara estava normal, e interiormente ele já estava separado faz tempo. Então, o que acontece é o seu exterior tem que ser a extensão do seu interior. E isso faz o quê? Faz com que o seu interior seja ordenado. Vou dar um exemplo para vocês sobre psicologia. Tem muita gente que fala assim, o psicólogo tem que ser um cara bom, honesto, sincero, tem que ser um cara com uma moralidade ilibada, tem que ser um cara que tenha saúde psicológica, porque ele vai conduzir os outros, tá? E às vezes até exagera, sabe? Tem que ter até níveis assim, até de santidade, assim, né? De espiritualidade, assim, o cara tem que ser um sujeito diferenciado, exagera. Eu acho que isso é um pouco de exagero. Mas o que eu acho interessante nessa coisa do gap, né? Da distância entre o que você é interno e você é externo. Eu acho que se você for psicólogo, se for um cara que tá perdido, tá bêbado, tá drogado, coisa e tal, blá, 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 você ainda assim pode ajudar outras pessoas. O problema é que você vai ter que fazer um esforço gigantesco para sair da sua vida de esbórnia, seu vagabundo, sair da sua vida de esbórnia para entrar no consultório e ser adequado. Facilita a sua vida se você for adequado no seu dia a dia e entrar no consultório. Um exemplo que eu dou para vocês aqui. Tem dia que eu tô bem, que eu tô legal, que eu tô produtivo, coisa e tal. Tanto que daqui a pouco, daqui 20 minutos, era até para gravar mais um vídeo, mas não vai dar tempo. Daqui 20 minutos eu vou estar atendendo, tá? Né? Tô gravando esse vídeo aqui de tarde. Então, beleza, eu tô aqui produtivo, foi um dia que realmente foi produtivo. Pá, glória a Deus, eu consegui acordar, rezar, negócio que tô tentando engrenar, às vezes patino. Tá maravilha. Então hoje, quando eu entrar no consultório, é só seguir esse fluxo. O esforço que eu vou fazer, nenhum. Agora, tem dia que eu quebro o pau com a minha esposa. Maravilhosa. Como ela própria diz sobre mim. Eu amo, mas vontade, tem vezes que dá vontade de arrancar a cabeça. Tem dia que eu tô putaço, briguei, tô preocupado com quanto coisa. Eu tenho que respirar fundo e entrar no consultório. Entende? Então, o que acontece é o quê? Você pode até não... o seu exterior pode não ser um reflexo, uma extensão do seu interior. Mas às vezes vai dar um trabalho do cão. Então, o que é melhor é você conseguir equalizar essas coisas, que uma coisa seja extensão da outra, tá? E que você, tá, perceba que não dá para você se apegar aos bens materiais. Vão-se os dedos, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Vão-se os dedos, ficam-se os anéis, coisa horrível. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Muitas vezes, você não pode se apegar a isso. Não pode nem se apegar ao bem que o outro tem, nem se apegar ao bem que você tem. Eu mesmo já tive épocas que estive melhor financeiramente, com poder aquisitivo, do que agora. Inclusive porque a economia do país estava melhor, né? Vamos ser sinceros. Né? Esse mandato aí tá complicado, complicando a nossa vida. Mas o que acontece? Muito melhor. Mas eu não posso me apegar àquilo, como se aquilo fosse algo que validasse quem eu sou como pessoa. Teve uma vez que eu estava com muito problema financeiro. Eu precisava de 10 mil reais. E aí eu comecei a botar em xeque várias coisas. Até que uma hora eu parei e pensei, cara, eu não posso botar em xeque toda uma vida, toda uma vocação e confirmações de várias pessoas do meu trabalho, coisa e tal, por causa de 10 mil reais. Eu não posso ser tão barato assim, no sentido que eu quero dizer isso assim. Eu não posso botar em xeque a minha vida por causa de 10 mil. Entende? Ok, tem picos e vales, não é mesmo? Eu posso estar num momento de vale. E eu vou ter que superar isso aqui sendo eu. Esse é o desafio. Entende? Então, nesse sentido, não se apegue a esses marcos. Mas simplesmente não se apegue ao marco do outro. Às vezes a gente tem na nossa cabeça, aquele fulano é rico, aquele fulano é inteligente, aquele fulano... E a gente nunca voltou lá para enxergar de novo. A gente nunca foi perceber se o sujeito é inteligente. Ah, porque eu sigo um cara, puta, eu queria ser inteligente igual o cara. Você já prestou atenção no que ele está fazendo hoje? Porque hoje em dia a galera é muito volúvel. Porque a vida é muito volúvel. Às vezes você olha e fala, nossa, que vergonha. Entende? Que vergonha. Recentemente eu estava vendo um conteúdo de uma pessoa que durante muito tempo acompanha e falei, nossa, que vergonha. Vergonha mesmo. Assim, caceta, velho. Tá muito ruim. Entende? Então, nesse sentido, é que você tem que ver que essas coisas vão e vêm. E você não pode se avaliar apenas pelo marco exterior. É claro que se, agora vai mais um recado para os homens. É claro que se você é homem, tem uma família para sustentar e tá sem emprego, coisa e tal, rala. Você vai ter que dar teus pulos. Do your jumps, como dizem. The life is not a strawberry, do your jumps.
Então o que acontece? Dá seus pulos aí porque a vida não é um morango. Mas não dá para você ficar se avaliando e se julgando, se pesando tanto. Por quê? Porque às vezes, circunstancialmente, você não conseguiu. É igual mulheres. Porque você ainda não conseguiu encontrar um namorado que seja adequado. Porque você ainda não conseguiu ter um filho. Porque você ainda não conseguiu ter a casa própria. Porque você ainda não conseguiu fazer seu negócio funcionar. Não se pese tanto, tá? Não se pese tanto. Não se apegue tanto a isso, tá bom? Enfim, por hoje é só, tá, meus caras? Se você está pensando sobre esses problemas, falou, Jota, eu precisava conversar com algum profissional falando sobre sustento, falando sobre trabalho, falando sobre carreira, falando sobre que conquistas materiais. Meus amigos, se você quiser, tá 12 anos que eu atendo, aqui embaixo tem um link chamado Marque um Horário Comigo. Pode ser de uma terapia de 1 hora ou de um atendimento pontual de 1 hora e meia, tá bom? A gente pode falar sobre isso aqui ou sobre qualquer outro conteúdo que está aqui, tá? Mas de qualquer maneira, não deixe de comentar aqui embaixo que você ajuda no vídeo, para dar uma hypada no vídeo. E também me diz como é que é para você. Já sofreu com isso? Não sofreu? Tá sofrendo? Já percebeu que esse teu julgamento às vezes estava errado? Entende? Saiu atrás de influência milionária, só levou nos tubos. Como é que é para você? Como é que você vê essa maturidade e essa relação entre conquistas externas e externas? Como é que você está vendo o seu processo interior e como que as pessoas de fora estão avaliando e como que você vê o olhar das pessoas de fora? Tudo isso aqui, tá? E não se esqueça, 8 de novembro, esteja comigo em São Paulo, a Márcia Instrutar. Vai ser um dia lindo, memorável. Meu primeiro evento sobre relacionamento que eu faço na minha vida. Estou muito empolgado. Esteja comigo, tá bom, minha senhora? Esteja comigo. E espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisa, porque eu tenho certeza que tem gente que tem inveja de rico e precisa ouvir e precisa saber desse conteúdo aqui. Tá bom? É isso, meus caros. Eu fico por aqui. Um grande abraço.